Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à competência 2 dessa nossa disciplina de Logística Internacional. E nessa competência a gente vai discutir mais o papel da infraestrutura logística, né? Eu só vou ter uma logística eficiente, né? Tanto efetiva, eficaz, eficiente, se eu tiver uma infraestrutura que dê um suporte aí. O que é que vem a ser essa infraestrutura? Essa infraestrutura diz respeito a todos os elementos que vão dar base para que haja um fluxo dessa minha logística. E aí a gente vai dividi-la em infraestrutura de transporte, infraestrutura de comunicação e infraestrutura de serviços públicos, né? E então, na infraestrutura de transporte, aí a gente vai falar muito do gargalo da logística no Brasil, diz respeito a como o fluxo de transporte, seja ele transporte terrestre, aquaviário, ferroviário, aéreo, como tem capacidade para ter um bom fluxo de transporte. Então, em relação a isso, a gente tem visto recentemente várias notícias de como o modal rodoviário no país está carente, devido à questão de infraestrutura das estradas, devido à questão da segurança, devido à questão da burocracia. Então, outro aspecto que a gente observa é que um país com a dimensão do Brasil, isso é falado já há décadas, um país com a dimensão continental do Brasil, para a logística, o transporte mais viável seria um transporte ferroviário. E, infelizmente, o nosso transporte ferroviário ele é muito carente ainda. E isso interfere na minha logística internacional, né? Porque para eu ter uma logística competitiva, com redução de custo, eu tenho que ter um fluxo, uma infraestrutura que dê suporte a isso, né? E em relação aos aeroportos, capacidade de carga dos aviões que vão transportar, capacidade de eu trabalhar com aviões de grande porte. Em relação aos portos, capacidade de trabalhar com navios de grande calado, né? Isso faz com que eu receba navios maiores e eu consiga trabalhar com distribuidores logísticos ou com operadores logísticos de uma maior gama. Então, se eu tenho um porto que, infelizmente, ele demora muito a processar a carga, a ver o desembaraço da carga, ou eu tenho uma burocracia em relação à questão aduaneira, isso faz com que a minha competitividade caia. Então, isso é um dos aspectos que a gente vai observar aí em relação a essa infraestrutura de transporte. E tanto em relação também ao transporte ferroviário e ao o transporte, seja ele marítimo ou aéreo, ou rodoviário. Um outro aspecto que a gente observa é a questão da tecnologia. É importantíssimo para que haja uma infraestrutura logística que o país invista também em tecnologia de comunicação. Vamos dar um exemplo aqui no estado, eu tenho um polo têxtil, né, em Santa Cruz de Capibaribe, em Toritama, e para que haja um comércio exterior dessas empresas, é necessário eu ter uma boa infraestrutura de comunicação, é necessário que haja um bom fluxo de informações, e para haver fluxo de informações, para que essas pessoas consigam buscar parceiros, consigam buscar clientes, buscar fornecedores no exterior, é necessário haver uma infraestrutura de comunicação muito forte. Ela aborda a questão de você tratar com culturas diferentes, tratar com idiomas diferentes, e isso é um aspecto que a gente tem que tratar. Porque eu não posso simplesmente, o produto que eu vendo aqui, eu vou vender para um país lá fora. Não, primeiro eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, um plano de marketing, para analisar quem é esse meu cliente e, a partir daí, buscar clientes no exterior, e isso daí a comunicação com essas pessoas vai ser importantíssima, né? Quando a gente pensa, por exemplo, eu vou falar com as pessoas na Holanda, vou falar com as pessoas na China, esse fator comunicação
não só de infraestrutura de comunicação, mas o ato de lidar com culturas diferentes, o ato de lidar com idiomas diferentes. Isso é um dos fatores que eu vou ter que abordar, né? Ou eu vou ter que trabalhar esse meu idioma, ou vou ter que buscar pessoas que traduzam isso. Sem isso, a gente não consegue fazer um bom comércio exterior. E, finalmente, um outro aspecto que a gente vai observar na infraestrutura diz respeito aos serviços. E aos serviços, eu não tenho uma boa produtividade se eu não tiver uma fonte de energia, se eu não tiver um bom apoio de energia elétrica, um bom suporte de rede de água, de energia e mesmo de infraestrutura de TI, ou os serviços prestados também pelo governo, né? Aí a própria questão de incentivos. O governo ele pode fomentar o comércio exterior e, a partir daí, a logística internacional, se houver incentivos para as empresas que trabalham com isso, né? Então, nessa disciplina agora, a gente vai focar nesses aspectos. E, a partir daí, a gente vai ver alguns estudos de caso, nos textos complementares, de onde anda o gargalo da logística internacional do Brasil, né? Então, vamos agora observar para a atividade, realizar o projeto da atividade semanal, o projeto, vamos realizar aí o encontro presencial e a gente se vê na competência 3.